Os Estados Unidos voltaram a ameaçar o Brasil com um novo tarifaço. Dessa vez, com base na tal Seção 301, que é uma investigação movida pelo Escritório de Representação Comercial do país e que apontou ali uma série de medidas que eles chamam de práticas irrazoáveis de comércio do Brasil em relação aos Estados Unidos. Um movimento que foi reforçado há poucos instantes, por uma declaração do Marco Rubio, secretário de Estado, que disse que o Brasil não está entre os países amigáveis aos Estados Unidos na América Latina e comparou o país à Venezuela. É mais uma prova da interferência ou da tentativa de interferência do governo Trump nas eleições brasileiras. Eu só queria lembrar que alguns dos pontos que eles chamam de práticas irrazoáveis, eles obviamente citam o PIX, né, e o que estaria atrapalhando os meios de pagamentos norte-americanos, Visa, Mastercard, falam da leniência do Brasil em relação ao combate à corrupção, da leniência em relação à pirataria, do aumento do desmatamento, que na verdade é uma mentira, porque o país registrou uma queda no desmatamento, fala do etanol, das tarifas no etanol, e talvez essa seja a medida assim, mais concreta dessa série de temas levantados pelo governo norte-americano. E a gente vai discutir aqui, eu estou recebendo aqui o economista Paulo Gala, professor da FGV, com longa experiência no mercado financeiro. Qual o impacto dessa nova ofensiva norte-americana? Lembrando que há um prazo ainda, o Brasil ainda pode apresentar novas justificativas e o prazo final para a definição das tarifas, que podem chegar até 25% de sobretaxa sobre os produtos brasileiros, é 15 de julho. A gente vai ter aí mais ou menos um mês, um pouco mais de um mês e meio, para o Brasil se defender, levando também, lembrando que talvez isso tudo não passe de uma certa encenação, porque a disposição, dadas as últimas declarações e a forma como o documento foi apresentado, de que é realmente uma disposição de taxar produtos brasileiros a partir desses pontos levantados pelo Escritório de Representação Comercial. Bem, antes da gente ir para as perguntas aqui, eu só queria complementar rapidamente aqui o Paulo Gala. Bem-vindo, professor, e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, meu cara. É um prazer estar aqui. Estou à disposição para a gente conversar. Podemos começar por onde você achar mais interessante aí. Eu acho que o ponto inicial é esse. Quer dizer, primeiro, isso parece dessa vez que serão medidas mais efetivas ou estamos de novo lidando com uma coisa que se tornou habitual no governo Trump, que é uma espécie de chantagem. Você ameaça para buscar novas negociações nos termos de interesse dos Estados Unidos e depois há um recuo. O que te parece desse documento, ou desse resumo que foi feito pelo Escritório de Representação Comercial, lembrando também dessa declaração de hoje do Marco Rubio em relação ao Brasil? Bom, primeiro dizer que tem uma lista importante ali de mais ou menos 70 produtos que devem ficar de fora, o que mostra a dependência que os Estados Unidos têm de muitos produtos brasileiros, né? Então, com destaque para café, suco de laranja, aviões. Acho que o principal é aviões, porque eu estava vendo uma análise que mostra que a aviação regional é fortemente dependente da Embraer nos Estados Unidos. Existe uma falta geral de aviões para transporte regional, então os Estados Unidos têm uma dependência enorme da aviação brasileira, eles nem podem taxar, porque isso tem uma consequência inflacionária grande para o país, né? Aliás, parecido com a China, né? Os Estados Unidos ele não tem a liberdade de tarifar quem ele quiser, porque ele tem muita dependência, né, em relação a vários países, parte, né, dos produtos brasileiros, isso aí se aplica. Agora, eu acho que no final do dia alguma coisa vai ficar nessa lista, Sérgio. Não é que a gente vai ver o tal do taco trade, né, que o Trump ameaça e recua. Eu acho que alguma coisa de tarifas ainda vai ficar, que é nocivo, né? Eu acho que o problema maior do comércio Brasil e Estados Unidos não é nem o volume do comércio, né? Até para as pessoas terem uma ideia do valor. Os Estados Unidos hoje ele representa pouco mais do que 12, 13% das exportações brasileiras. Então a gente está falando de 350 bilhões de dólares, é o que o Brasil exporta num ano, dos quais 38, 39, 40 bi vão para os Estados Unidos, tá? Um pouco mais de 10%. Até para ter em perspectiva, a China é mais de 100 bilhões de dólares, tá? A China recebe mais de 30%, então nesse sentido, a China é muito mais importante do que os Estados Unidos em termos de volume de comércio. Agora, o que machuca o Brasil, o que vai pegar é que grande parte da nossa exportação de manufaturados, de bens mais complexos, bens mais sofisticados, vai para os Estados Unidos. Então,
A diferença do comércio Brasil-China em relação ao comércio Brasil-Estados Unidos é que o comércio Brasil-China é muito baseado em commodities, é minério de ferro, petróleo, soja. Enquanto que para os Estados Unidos a gente exporta autopeças, metalurgia básica, são produtos muito mais avançados, né? Borrachas, né, especiais, coisas desse tipo. Então, machuca o setor industrial brasileiro, né? Eu acho que o problema maior é esse, tá? Principalmente um pouco do agro e principalmente o setor industrial brasileiro se as tarifas vigorarem de fato, né? Então, não é que vai faltar dólares, né? A gente viu ano passado o comércio com os Estados Unidos caiu um pouco, algo como 4 ou 5%, foi a queda de exportações do Brasil, como efeito dos tarifaços, mesmo com as idas e vindas, né? Só que a nossa exportação para a China e para a Argentina aumentou tanto que mais do que compensou o que a gente perdeu de exportação para os Estados Unidos, né? E esse ano teve o choque do petróleo, que está provocando um boom de exportação no Brasil por conta da venda de petróleo. Então, não é que vai faltar dólar, problema da balança comercial, mas vai machucar os setores mais tecnológicos. Nossa balança comercial vai ficar ainda mais Exato. primária, é isso? Exatamente isso. O problema das tarifas americanas é que elas reforçam a primarização ou a reprimarização da balança comercial brasileira. A gente vai continuar tendo superávites robustos, mas cada vez mais comoditizados, baseados em commodities. Isso machuca especialmente o estado de São Paulo, né, que é o grande estado de exportações industriais do Brasil, né, Sérgio? E esse é o grande desafio, eu acho. Agora, professor, não é de hoje, já tem muitos anos, décadas até, que os Estados Unidos têm um superávit com o Brasil, é um dos poucos países, aliás, que tem uma relação de superávit com o Brasil. Por que o senhor acha que o Brasil voltou a ser tão fundamental no anúncio dessas medidas da seção 301? Imagino que seja além do ponto econômico, não? Claro, bom, primeiro dizer que assim, você achar que não é razoável ter um sistema como o Pix, que é absolutamente fantástico e revolucionário, né, uma inovação brasileira genuína, né, feita pelo setor público. Bom, é lógico que vai contra o interesse das empresas americanas, porque a Mastercard e a Visa vão faturar menos, vão lucrar menos, né? Então, se a gente for falar especificamente de interesses empresariais, né, é evidente que o Pix nesse sentido não é bom para eles, mas isso é do jogo, né? Isso é da disputa dos países, né? Então não tem nada de anticompetitivo que o Brasil está fazendo com o Pix. Pelo contrário, né? É uma tecnologia admirada pelo planeta todo, né? Os bancos centrais do mundo todo estão fazendo fila na porta do BC brasileiro para aprender como é que eles fizeram o Pix, né? Porque é uma coisa realmente incrível, né? Agora, incomoda muito os Estados Unidos ter um país do tamanho do Brasil e da importância do Brasil não totalmente alinhado com os Estados Unidos. Essa é a grande questão, né? A verdade é que o Brasil, né, com o atual governo, ele pensa com a cabeça própria, né? Ele não está alinhado automaticamente nem à China nem aos Estados Unidos, né? E é isso que incomoda. Aliás, os Estados Unidos têm dificuldade com o México, com Colômbia, com o Brasil, né, que são países que têm soberania e que tomam suas decisões de maneira soberana. Então, né, isso incomoda um pouco os americanos, né? Agora, o que o senhor acha que deva ser o comportamento do Brasil, da diplomacia brasileira? É seguir o que fez no caso do primeiro tarifaço, daquela primeira fase de imposição de sobretaxas? É mudar a estratégia? O que é preciso ser feito? Se é que tem algo a ser feito, vamos dizer assim. Eu acho que o governo negociou muito bem o primeiro tarifaço, né? Você vê que no final, primeiro que já saiu com uma lista grande de isenções, e depois o governo brasileiro conseguiu negociar bem, né? E acabou reduzindo isso para uma quantidade mínima, né? Então eu acho que essa rota, assim, os Estados Unidos têm muito interesse no Brasil, não é vantagem para os Estados Unidos, obviamente, brigar, bater de frente com o Brasil, né? Então eu acho que a gente tem sim espaço de negociação amplo aí nesse sentido, né? Não acho que a gente vai morrer com todas essas tarifas aí que foram anunciadas, né? Acho que tem muito campo ainda para negociar, né? Até porque o efeito líquido disso seria expulsar mais o Brasil das relações com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não quer isso, né? Ele quer que o Brasil continue gravitando, orbitando o máximo possível em torno dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que, né, a gente muita água vai passar embaixo dessa ponte aí, mas acho que dá para negociar isso daí, Sérgio. Não acho que já vamos tomar esse prejuízo na certeza, sabe? E quanto à designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, que impacto que isso pode ter
Começar pelo mercado financeiro. Isso aumenta muito a alçada vamos dizer assim, de intervenção do governo americano, né? Eu acho que dá pela lei americana, né? Isso é um problema dos americanos com os americanos, né? Eles decidem, né, o quanto que eles podem intervir num determinado país. Precisa ver se o país vai concordar com isso, né? É o mesmo tipo de discussão que a gente viu na Colômbia, né? A história da Colômbia mostra, né, a dificuldade que é lidar com o narcoterrorismo, né? Um pouco do México também, mas eu acho que assim está bem claro que transformar essas instituições, organizações, né, criminais em denominá-las de terroristas não resolve a situação, né? Haja vista o que aconteceu com várias organizações dentro do próprio Estados Unidos, né, no México e na Colômbia, né? Então, no final do dia, isso só acaba dando mais poder de fogo e poder de alcance para os americanos, né? E pode eventualmente trazer problemas, sim, especialmente para o setor financeiro, né? Porque muito dessa coisa do crime organizado tem entrado no sistema financeiro, né? E de uma maneira, obviamente, ilícita e ilegal, que o sistema financeiro não consegue lidar completamente com isso e vai ficar à mercê de intervenções de coisas desse tipo, né? Então pode trazer problemas, sem dúvida, né? Bem, eu recebi aqui o professor Paulo Gala, professor da FGV, especialista em economia e longa trajetória no mercado financeiro. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado, foi um prazer e conta comigo. Um abraço. Obrigado, abraço.